Olá, galerinha do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é uma aula que tem tudo a ver com algumas anteriores, onde já falamos de bioenergia, de aproveitamento de lixo orgânico, de meio ambiente. Então, não saia daí porque nós vamos relacionar tudo isso e vai ter mão na massa. Bora começar? O título da nossa aula é Composteira. Agora, o que é uma composteira? É o que nós iremos descobrir. Nesta aula, aprenderemos a importância de aproveitarmos os resíduos orgânicos através da confecção de uma composteira. Se é confecção, é que nós colocaremos a mão na massa. O mural para os meus amigos professores com a habilidade desta aula. E para começo de conversa, em uma aula passada, intitulada Lixo que Gera Energia, vimos que o lixo orgânico recebe o nome de resíduo orgânico e pode ser processado para gerar energia limpa, como o biogás. Mas você sabe como podemos reaproveitar os resíduos orgânicos que produzimos em casa? Então, antes, eu não vou nem ler o finalzinho, eu quero com vocês. Olha só. Pro, dá uma pausa no vídeo. Pergunta isso para as crianças. Galerinha, você sabe o que fazer com o lixo orgânico que você produz? Porque, cá entre nós, é muito fácil descascar uma banana, pegar a casca e colocar na lixeira. Ok? Mais ou menos. Nós temos um grave problema aí. Vem cá comigo, ó. Esse lixo orgânico que nós jogamos no lixo comum, por exemplo, ele também é recolhido de forma comum. Ele vai parar num aterro sanitário e se perdeu. Ele é acumulado. Então, esses volumes se perdem. Agora, nós podemos reaproveitá-los de várias maneiras. Nessa aula que eu citei, da energia limpa, do lixo que gera energia, nós já temos alguns exemplos. Agora, nossa casa, nosso dia a dia, nós vamos aprender o que fazer, por exemplo, com essa casca de banana. E não é à toa que eu estou aqui, ó, muito bem acompanhada nesta bancada com alguns materiais que nós já vamos detalhar, que tem a ver com esse lixo orgânico. Ó, o oráculo já está mostrando, deixa eu ver certinho. Aqui nós temos serragem, aí nós temos terra, aí depois nós temos folhas secas, nós temos garrafas PET e um material para recorte e escrita. Básico. Agora, vamos nos aprofundar mais nessa teoria. Um ótimo exemplo de reaproveitamento dos resíduos orgânicos é a criação de uma composteira. Até agora, estamos falando em compostagem, em composteira, e não falamos o que é isso. O que é compostagem? Compostagem é o conjunto de técnicas aplicadas para estimular a decomposição de materiais orgânicos por organismos heterótrofos aeróbicos, com a finalidade de obter, no menor tempo possível, um material estável, rico em substâncias úmicas e nutrientes minerais, formando assim um solo umífero. Vamos brincar de traduzir esse montão de palavras diferentes. Dá uma olhada nessa imagem que temos. Essa imagem é intitulada Ciclo de Vida do Composto. Então, eu tenho a comida. Eu não vou nem seguir a ordem das setas, gente. Eu tenho uma comidinha aqui. Uma caixa cheia de frutas e tem alguns legumes também. Só não está faltando verdura, mas poderia. Aqui em cima eu tenho. O que acontece com tudo isso? As cascas, as sementes, as sobras disso, elas vão parar no lixo.
o que nós chamamos de restos, que é a imagem logo em sequência. Tem até demonstrado aqui, ó, em pedaços e cascas. Logo depois disso, se eu mandar colocar tudo aqui desse latão num saco de lixo, eu já disse, não vai ter utilidade, vai para um aterro sanitário. Mas se eu fizer uma composteira, que é essa imagem ao lado, percebam que eu tenho os restos visíveis na superfície, estes restos de alimento, ou seja, os resíduos orgânicos, e aqui eu tenho terra, que tem minhoquinhas. O que significa isso? Aquela palavrinha bonitinha que a gente disse, solo umífero. Por quê? Quando a gente fala em substâncias úmicas, nós temos exatamente proteína suficiente para que esse solo seja fértil. E aí eu tenho uma coisa aqui do lado demonstrando a terra com uma mudinha transformar em fertilizante. E o fertilizante nos possibilita plantar novamente e termos um excelente jardim, por exemplo. Agora, deixa eu falar com vocês uma coisa interessantíssima. Deixa eu falar aqui no olhinho. Ó, quando nós falamos disso, então assim, eu falei do zumbi, vamos pensar assim. Os nossos pais, eu sei que vocês devem ouvir muito isso, falam para comermos verduras, legumes e frutas, porque tem nutrientes, proteínas, vitaminas, não tem tudo isso? Tem. Aquela casca que, de repente, a gente ia jogar fora, como eu exemplifiquei a banana, ela também tem. E muitos dos alimentos destes, nós temos até uma quantidade de proteína até maior nessa casca. Algumas cascas nós podemos comer. Existem inúmeras receitas hoje. Mas, e se você não quiser? A casca de banana, por exemplo, eu já tentei fazer umas receitas, eu não curti. Mas a composteira, show de bola. O que isso tem a ver com a gente? Você pode fazer uma horta. Você pode doar esse adubo para quem tem uma horta, né? Porque esse fertilizante, essa terra, esse solo umífero, tem proteínas suficientes para que esse solo seja fértil, ou seja, excelente para o plantio. Então, isso aí. Aí você vai falar assim, professor, eu não tenho aquela imagem lá, uma caixa de madeira, não tem um lugar grande. Haha! É aí que entra o nosso simples material da bancada. Nós vamos fazer uma composteira bem pequena, bem simples, e o importante é que você entenda que o processo que vai, digamos, vitaminar o nosso solo é a decomposição do material que colocaremos na composteira, certo? Então, eu vou demonstrar umas imagens do nosso processo, mas, como sempre, eu já vou exemplificando com mão na massa, tá? Primeiro, para os professores poder compartilhar com vocês. Então, vem cá, olha só. O que é a compostagem? A continuação. O solo umífero, também conhecido como terra preta, é rico em substâncias orgânicas. É um solo que as minhocas adoram e excelente para plantios de hortas e outras plantas. Os resíduos orgânicos enriquecem o solo, deixando fertilizado ecologicamente. Ou seja, o solo fica com proteínas e nutrientes que ajudam no plantio, porque é muito fértil. E a gente tem uma imagem com o pessoal selecionando um resíduo orgânico para criar uma composteira. E não jogue o lixo orgânico fora. Que tal montarmos uma composteira? Eu vou direto para essa imagem, mão na massa, que já tem uma pessoa que está fazendo a sua composteira igual nós faremos. Os materiais necessários, todos esses slides passo a passo, como eu disse, eles ficam para consulta. Nós vamos direto já na nossa prática, tá? Aqui tem todos os detalhes para que vocês possam realizar a sua composteira. Então, vamos pensar aqui, vamos juntos agora. Aqui nós temos que ser rápidos. Eu preciso de 2 garrafas PET. 2 garrafas PET. Então, eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu tirar. 1 e 2.
Pronto, preciso de 2. Tem tampinha e tudo mais. O que vai acontecer? Uma das minhas garrafas, eu vou demonstrar para vocês, uma das minhas garrafas, eu peguei um estilete, lembrando que qualquer instrumento de corte precisa da ajuda de um adulto, certo? Eu peguei o meu estilete e eu preciso cortar só o fundinho da garrafa. Isso aqui, pequenininho, ó como eu fui mágica, preciso só cortar, passei o dedo e tcharam! Esse fundinho aqui será a tampa da nossa composteira. Beleza. Essa outra parte grandona que a gente usou aqui será a nossa composteira. A tampa da nossa garrafa ela tem que estar bem fechada. E agora que eu percebi que a minha não está tanto. E aqui eu fiz um pontinho preto porque ele representa um furo. E aí a gente tem um detalhe bem grande. Para fazer o furo, dependendo do material do plástico aqui, a gente precisa de um prego e um martelo. O prego eu trouxe, eu não trouxe o martelo. Porque qual é o objetivo que vocês peçam para um adulto fazer? Porque, olha, gente, com a mão, se eu for fazer isso aqui com a mão, machuca, não tem força. Então, eu não posso fazer com a mão, eu teria que bater um martelo. Então, a gente precisa de um adulto. Beleza. Também vou usar. Nesta minha outra garrafa, ela está inteira. Tcharam, eu vou cortar só a ponta. Quase como ponta do gargalo. Vou começar o bico. Esse bico aqui, eu vou deixar aqui no cantinho, também com a tampa e furinho. E essa minha outra parte aqui será a base da minha composteira. Certo? Muito bem. Esse bico aqui a gente não vai usar, vou deixar descartado. Só demonstrar. Depois tem outro modelo, só vai dar tempo de fazer um mesmo. Já mostrei o material que eu tenho, eu vou montar. Então, o que eu preciso fazer? Essa parte aqui é onde vai ficar todo o líquido que sai aqui pelo furo. Quando tem o processo, então eu encaixo, ó. Isso aqui tá furado. Essa que é a minha composteira, eu ponho na minha base. Aqui embaixo vai ficar todo o material. O que acontece? Aqui eu começo com as folhas secas. Gente, folhas, colocaram as folhas. Aqui vocês colocam, coloquei folha, mas vocês podem colocar cascas, aqui que vai as coisas de frutas. Infelizmente, eu joguei a minha casca de banana fora, por isso que eu estou falando tanto da banana. Mas olha só, pode colocar aqui. Depois, pode colocar um pouquinho de serragem. Aí eu fazendo bagunça. E aí depois a gente coloca a terra. Coloca a terra. Tchum, pronto, colocou a terra. Tem quantidades exatas? Não. Quanto menor a quantidade de coisa que você colocar aqui, mais rápido ela decompõe. Aí você fecha. Você pode tentar amassar assim, ó, e fechar normalmente, ou colocar ao contrário. E aí, é só não deixar no sol, e dentro de umas semanas vocês vão ver a fertilização, essa terra vai estar boa, vai estar um líquido aqui embaixo. Tudo isso misturado é que vira o nosso adubo. Mas pratiquem, façam a atividade através da composteira de vocês e também não esqueçam da nossa avaliação, que é o momento que vocês participam da construção de aula, certo? Foi rapidinho, mas valeu a pena. Até a próxima aula. Muito obrigada. Tchau, tchau.